Olá, pessoal, boa tarde a todos. Como assim? A gente marcou essa nossa reunião às 16 horas, então a gente já deu 5 minutinhos aí para o pessoal tá chegando. Então eu vou fazer a abertura aqui para vocês, tá? Eu acho que essa já está sendo a quarta reunião online que nós estamos fazendo aí, com temas bem relevante. E, e este mês a gente vai falar um pouco dessa nova mudança aí que está para chegar aí em maio, né? A gente precisa se preparar da NR1, e quem vai conduzir a nossa reunião de hoje é a nossa gerente, a Marcela, já conhecida por vocês aí, e tem também um convidado, um engenheiro da medicina do trabalho aqui, o Edgar, que depois vai contribuir aqui com a gente também, com um tema bem relevante, tá? Fazer um comunicado a todos que nós iremos gravar essa nossa reunião, e para depois fica também disponibilizado no nosso canal do YouTube, depois se vocês quiserem dar uma olhada também novamente no conteúdo, tá joia? Agradeço aí antecipadamente a todos, e eu vou passar aqui a palavra para a Marcela, para ela iniciar aí a reunião com a gente aqui, tá bom? Marcela, boa sorte, seja bem-vinda, e é com você. Obrigada, Lília. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês nesse finalzinho de tarde para falar de um assunto importante, um assunto delicado que temos aí que tratar, que temos que tratar com essa realidade, né? E nós vamos conduzir esse tema da seguinte forma: eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, depois eu vou convidar aqui o nosso parceiro e colega Edgar Toledo, né, que é especialista na área de saúde e segurança do trabalho, ele vai falar também, e aí no final eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem perguntas, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvidas, vão anotando aí, que no final a gente vai ter um tempinho aí para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Vou colocar o material aqui na tela. Só um minutinho. Ele já está carregando. Acredito que já esteja aparecendo para todos, certo? Então, sejam bem-vindos novamente a esse tema importante, que nós vamos falar um pouquinho hoje das mudanças da NR1 e dos riscos psicossociais, né, que é um risco que entrou, é uma novidade, né, que temos aí na parte de segurança e saúde do trabalho. Então, a gente achou importante parar e conversar um pouquinho com vocês. Nós já fizemos comunicados prévios através da nossa plataforma de comunicação, mas é legal a gente ter esse contato, porque é um tema delicado, é novo, e é importante a gente ter conteúdos importantes e relevantes para a gente poder discorrer um pouco sobre esse assunto, tá? Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo? Tá. Então, vou me apresentar, não sei se todos me conhecem, né, mas eu sou a Marcela, eu sou especialista em RH e legislação trabalhista, já tenho mais de 15 anos aí de experiência na área, minha formação é toda voltada para essa área, então eu sou graduada em RH, tenho pós em Direito do Trabalho com foco em Gestão de Pessoas e atualmente estou fazendo também MBA em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos para aprimorar cada vez mais e se atualizar cada vez mais nesses assuntos, né? A área de RH, assim como muitas áreas que nós temos contato, é uma área que está em constante evolução, em constante atualização, então é importante que a gente se mantenha atualizado aí também. E aqui no Grupo Inovacom, eu atuo na parte do setor trabalhista, né, departamento pessoal, para algumas pessoas conhecem por departamento pessoal, gerencio a equipe trabalhista e também a equipe de RH do Grupo Inovacom. E atualmente eu sou uma das diretoras aí da RH Inova, que é uma empresa nova aí do nosso grupo, uma empresa focada, especializada em BPO de departamento pessoal. Tá? Então, toda essa trajetória me fez chegar até aqui, me trouxe muitos conhecimentos para poder conversar e atualizar vocês de todas essas legislações, essas mudanças, né? Sabemos que é um momento desafiador, toda vez que o governo, né, os nossos legisladores trazem uma novidade, a gente passa por desafios para colocar em prática e é importantíssimo que vocês tenham com quem contar nesse momento, tá? Então, vamos falar um pouquinho do porquê que a gente tem que falar sobre saúde mental nas empresas. Esse assunto, pessoal, não é um assunto novo.
né, já vem de um tempo, de um marco histórico, que os grandes legisladores estão olhando para essa parte de saúde mental dentro das empresas de forma diferente. Eles só não tinham colocado isso, transformado isso em lei até o momento, né? Mas eles já vinham discorrendo por causa dos marcos históricos que nós estamos tendo, do número de afastamento de pessoas por doença mental no Brasil, no mundo, e isso se agravou muito depois da pandemia, depois do ano de 2020, que nós tivemos aí essa pandemia que fez mudar totalmente o cenário do trabalho. Né, muitos aqui sabem que devem ter transformado o trabalho de vocês aí nas empresas, a forma como vocês conduzem como os funcionários. Alguns foram para home office, outros tiveram que ficar com as portas fechadas durante muito tempo, e isso tudo causou uma grande transformação. E uma dessas transformações, nós podemos falar que é a saúde mental. Então, hoje, falar sobre saúde mental não é só mais um tema pessoal, não é só mais falar sobre a saúde emocional individual, e sim é um tema que está envolvido no negócio de cada empresa, tá? Eu trouxe aqui alguns números para vocês entenderem o impacto disso. Então, no ano de 2024, nós tivemos 472 mil afastamentos no Brasil por doença mental. Isso representa, para vocês terem uma noção, lá para o INSS, 13% de afastamento que temos lá no INSS previdenciário é relacionado à saúde mental. 1 em cada 8, para vocês terem uma noção, tá? É a primeira causa no mundo global de incapacidade para o trabalho, né? Então, é uma das causas que envolve todos os tipos e ramos de empresas. Estamos falando de comércio, de indústria, de serviços. Por quê? Empresas são feitas de pessoas, né? E quando uma pessoa ela adoece mentalmente, ela não consegue trabalhar, então impacta todo e qualquer ramo de atividade. E temos também estimado 300 bilhões de prejuízo anual por perda de produtividade. Quando a gente fala desse número, a gente não pode pensar só na produtividade. Tem também o prejuízo que é causado aos cofres públicos, porque quando a gente fala de afastamento previdenciário, o dinheiro sai de dentro da Previdência Social. E aí é mais uma vez o governo responsabilizando, né, trazendo os empresários para poder responsabilizar pelo o grande número de aumento das dívidas dos cofres públicos, né? E vocês já devem ter ouvido falar muito aí na televisão sobre como a Previdência Social está nesse momento, tá? Então, tudo isso, todos esses números, todas essas estatísticas que nós temos, elas nos trouxeram a começar a pensar um pouquinho melhor sobre a saúde mental, sobre como que nós estamos lidando com as nossas equipes e também como que a legislação trouxe isso para tornar isso obrigatório dentro das empresas, tá? Então, vou trazer aqui para vocês um pouquinho o que é a NR1. A gente fala muito de NR, né, aqui na parte de RH, de departamento pessoal, na parte de engenharia e segurança do trabalho, mas o que é isso? NR é uma norma regulamentadora que é definida pelo Ministério do Trabalho. Não existe só a número 1, existem inúmeras normas regulamentadoras, o Edgar pode falar um pouco melhor sobre isso para vocês, mas a NR1, ela é a pioneira, a primeira que saiu. E ela traz as disposições gerais sobre segurança e saúde do trabalho. Então, ela é o pontapé inicial para a gente poder falar sobre todos os tópicos que temos nessa parte de riscos ambientais do trabalho. E é nela que fala também como que a gente vai formalizar isso. E eles trazem os programas que as empresas têm que ter, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar do PGR, que antigamente era chamado de PPRA, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o documento que formaliza qual o risco que existe na empresa e quais as ações que as empresas têm que fazer para poder mitigar e minimizar esses riscos. O GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, como que isso vai ser gerenciado, né? Então, essa NR1, ela já existe há muito tempo, né? E é dentro dela que ela vai destacar quais são os principais riscos que as empresas têm que medir, né? Agora, se todas as empresas vão ter o risco ou não, isso é detalhado conforme a atividade da empresa, conforme os laudos da empresa, mas é ela que traz todas essas diretrizes, tá? E para contextualizar vocês, a linha do tempo dessa NR1 para vocês terem uma noção, a NR1, ela existe desde 1978, e o objetivo dela foi
iniciar cuidando dos riscos dos agentes físicos, químicos, biológicos, né? Então, ela trouxe que temos que usar luva, que temos que usar botas, né? Que temos que usar protetor auricular, dependendo da atividade que a pessoa exerce em determinada empresa. E aí, desde 78, veio crescendo as conversas e os entendimentos sobre o que é risco de ambiente de trabalho. E eles começaram a chegar em outros riscos. Começaram a se falar em riscos ergonômicos, né, que é o risco do equipamento de trabalho, da estação de trabalho onde eu estou localizado, a questão da cadeira, da altura da tela, né? E aí, lá em 2019, começaram a falar sobre riscos psicossociais, tá? 2019, pulamos para 2020, que foi aquele estouro da pandemia, né, não colocaram nada em prática, e de 2020 a 2023, um aumento aí de aproximadamente 80% nos afastamentos. Foi quando, em 2024, eles publicaram a portaria 1419, que falou assim: tudo bem, temos tudo isso de estatísticas, então nós precisamos trazer os riscos psicossociais para dentro da legislação das normas regulamentadoras, porque sim, as empresas precisam começar a olhar para isso. O aumento de estresse, burnout, está muito grande. Então vamos trazer isso para dentro da legislação para as empresas começarem a cuidar. E aí, em 2024, eles colocaram a portaria e deram quase um ano para as empresas se organizarem, né, que a vigência inicial seria em 26 de maio de 2025, tá, para que as empresas colocassem nos programas e começassem a fazer as ações. Só que lá no dia 16 de maio de 2025, colocaram uma outra portaria, editaram a portaria, prorrogando para mais um ano, para que as empresas tivessem tempo para se programar. Porque, gente, não é fácil quando a gente fala de medir risco psicossocial. Quando a gente fala de medir um risco físico, eles têm equipamentos, eles têm EPIs, têm formas de fazer essa medição. Como que a gente mede um risco psicossocial? Como que a gente controla uma doença mental? Então, o governo começou a sofrer pressões dos sindicatos, dos ministérios, das pessoas que são influentes da área de saúde e segurança do trabalho, porque estava todo mundo perdido. Como que vamos fazer isso, né? As empresas de engenharia e segurança do trabalho precisariam se adaptar. Os RHs das empresas precisariam se adaptar. Os psicólogos precisariam se adaptar, que são todos os profissionais envolvidos nisso. Então, eles prorrogaram para mais um ano. E aí, o que eles falaram? Dentro dessa prorrogação, a empresa tem que começar a se movimentar. A empresa já tem que ir atrás, já tem que atualizar a documentação, porque a partir de maio de 2026 começa a valer. Então, pode ter fiscalizações, né, com relação a essa parte, os processos trabalhistas, quando é solicitado dano moral, essas indenizações vão ser mais acirrados, porque os juízes vão começar a pedir documentações de como que a empresa está se prevenindo, tá? Então, essa é a linha do tempo para vocês entenderem o porquê que agora que estamos falando nisso, né? A gente já vem alertando a todos sobre a obrigatoriedade, mas agora é a hora de colocar em prática mesmo, quem ainda não providenciou nada, começar a se programar para que em maio já esteja tudo certo, tá? E aí, quais são os fatores dos riscos psicossociais? Como eu disse para vocês, não tem como eu falar o que é o risco psicossocial, diferente do risco químico que eu posso falar, que é o componente do cloro, do risco físico que eu posso falar, que é o fogo, né, a queda. O risco psicossocial não tem como falar ao certo o que é, mas nós sabemos que algumas coisas são agentes causadores, fatores, né? Esse que é o nome que a gente pode trazer aqui. O primeiro deles, sobrecarga e pressão. Então, sabe quando existem aquelas metas inatingíveis? A empresa coloca metas que o funcionário dá tudo do bom e do melhor dele, mas ele não consegue atingir, e aquilo acaba gerando uma crise de ansiedade, né, uma sobrecarga emocional em cima dele, jornadas excessivas. Nós sabemos que pela legislação trabalhista nós temos uma jornada a cumprir, né, que é de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Então, a empresa que coloca a jornada excessiva como rotina, isso pode ser um fator, né, do risco psicossocial. Ritmo intenso de trabalho, né, a gente sabe que às vezes no trabalho a gente tem alguns pontos
alguns trabalhos pontuais que geram um ritmo intenso de trabalho, mas isso não pode ser rotina, né? Isso tem que ser controlado dentro das empresas. Temos o segundo item também, assédios e conflitos. Assédio, ele é o mais grave de todos os fatores do risco psicossocial, né? Porque o assédio, ele tem várias camadas. Ele tem vários tipos de assédio, e dependendo do assédio que um funcionário, um colaborador sofre na empresa, pode moldar toda a vida dele, né? Então, isso tem que ser tomado muito cuidado. As empresas precisam falar mais sobre o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, né? Quais são as discriminações que podem haver dentro das empresas, né? As discriminações de raça, as discriminações de opções sexuais, né? As relações interpessoais tóxicas, né? Às vezes as pessoas elas esquecem que existe ambiente profissional, ambiente pessoal, e começa a misturar um pouquinho isso, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Falta de autonomia e falta de suporte também é um fator de risco psicossocial. Quando o líder da área não controla as tarefas do funcionário, ele fica inseguro, ele pode gerar insegurança no seu trabalho, né? Ou até mesmo a falta de apoio. A pessoa precisa trabalhar, ela precisa entregar. Muitas vezes, algumas pessoas têm trabalho de risco, né? O trabalho dela tem um impacto enorme na vida de outras pessoas, na vida dos clientes, e a falta de controle, a falta de autonomia, a falta de suporte pode agravar a questão do psicossocial também, tá? E por último aqui é o desequilíbrio vida-trabalho. Isso é quando a pessoa não consegue mais conciliar as demandas entre a vida pessoal e profissional. Quando a vida profissional toma conta do tempo dela, que ela tem disponível ali do dia, a ponto de que ela não consegue ir ao médico, fazer check-ups, cuidar de um filho doente, de um parente que está doente, né? Isso acaba desestabilizando emocionalmente a pessoa. Por mais que às vezes a gente fala assim, né? A pessoa não pode misturar a vida pessoal com a vida profissional, a gente sabe que nós somos humanos, né? Nós não somos robôs. E às vezes, sim, o que acontece na nossa vida pessoal impacta na nossa produtividade do trabalho. Então, quando a empresa não dá suporte, isso pode ser um agravante dos fatores dos riscos psicossociais, tá? Trouxe aqui alguns exemplos práticos para vocês, né? Então, quando a gente fala de jornadas exaustivas, funcionário faz horas extras todos os dias, né? De 20 dias úteis que ele tem no mês, 15 dias úteis ele fez 2 horas extras todos os dias. Então, isso pode ser sim um agravante. Quando que vai ser um agravante? Ele abriu um processo contra a empresa, pediu um dano moral, falou uma indenização por dano moral, falou que trabalhava demais e lá no ponto dele apresenta essas horas extras recorrentes. Isso pode ser sim um fator decisivo ali para aquele processo. Liderança tóxica. Depois eu vou falar um pouco com vocês sobre liderança, mas é preciso conversar com as lideranças das empresas. E quando eu falo liderança, são todos os níveis de liderança, né? Nós temos os diretores, os gerentes, os coordenadores de área, até mesmo os analistas que são responsáveis por alguns funcionários, né? Então, humilhações, né? A humilhação, ela não pode acontecer nem publicamente, nem individualmente, né? A humilhação é algo sério, gera medo, gera restrição no funcionário, piadinhas, apelidos, né? Às vezes um líder coloca um apelido de mau gosto no funcionário, faz piadinhas, né? Então isso tem que ser tomado muito cuidado. Então o trabalho tem que ser feito muito intensivamente com os líderes das empresas, em primeiro lugar, porque são os líderes que conduzem as pessoas, os processos das empresas, né? Então é importante fazer esse trabalho. Isolamento social. Sabe quando as pessoas da empresa, ou até mesmo a liderança, ela começa a isolar um determinado funcionário por alguma questão, ele não participa das reuniões mais, ele não participa das decisões, ele não participa das confraternizações que são feitas entre a equipe. Então, esse isolamento social também é algo que pode agravar. Então, é importante que as empresas trabalhem a integração entre equipes, integrações de novas pessoas, né? Procure identificar pessoas que estão sofrendo essa questão desse isolamento, porque isso pode ser, sim, um agravante, tá? Eu poderia ficar aqui até à noite dando exemplos para vocês, porque são muitos mesmo. E muita coisa, eu tenho certeza que as empresas, às vezes, não fazem por maldade. São coisas que vão acontecendo e vão indo no dia a dia, é porque realmente o cenário está mudando,
o mundo está mudando, né? Vocês conseguem ver isso pelas redes sociais. Então, por isso que é importante parar, conversar sobre isso e procurar profissionais especializados que possam ajudar vocês a enxergar isso de uma forma mais clara, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho do que vocês vão precisar fazer, mas depois desse slide o Edgar vai continuar aqui com vocês, porque ele que vai trazer realmente a parte prática de como que a parte da engenharia e saúde ali, da segurança do trabalho, vai poder contribuir com essa questão, tá? Então, a primeira coisa que a empresa tem que fazer é identificar os riscos, né? Mapear se esses fatores psicossociais que eu falei para vocês, eles estão existentes dentro da empresa. Como que é feito? Pesquisas, entrevistas, análise de ambiente, tem várias formas de fazer isso, tá? Inclusive, o Edgar trouxe aqui, vai mostrar para vocês uma das formas. Incluir essas questões, esses riscos, no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos. É esse documento que formalmente está lá dentro da NR1 e vai ser um dos documentos solicitados por fiscais, por juízes em processos trabalhistas, né? Então, esse documento precisa existir dentro das empresas, tá? Se hoje não existe, vocês têm que procurar uma empresa especialista na parte de medicina, engenharia de segurança do trabalho, para poder implantar, tá? Implementar as medidas. De nada adianta eu ter um documento feito, muito bem feito, estruturado, dentro do prazo, com as informações legais, se eu não implemento as medidas, se eu não treino minha equipe, se eu não treino os meus líderes, se eu não faço as ações necessárias para mitigar esses riscos dentro das empresas, né? Então, é importante implementar. E, por último, monitorar e revisar. Também não adianta eu implementar a medida uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 10 anos, né? A gente sabe que o nosso mundo está em constante evolução. Então, é importantíssimo revisar anualmente, semestralmente, isso vai depender muito do porte, do tamanho da empresa, e também depende muito dos tipos de riscos que vocês vão ter dentro das empresas, tá? Mas é importante acompanhar os indicadores, atualizar o programa periodicamente, fazer as pesquisas periodicamente, até mesmo porque as pessoas entram e saem das empresas, e o cenário de saúde emocional é um cenário instável. Ele pode estar tudo bem, como pode, de repente, aparecer alguns problemas dentro das empresas e o cenário mudar totalmente. Bom, então eu vou convidar aqui agora o Edgar para falar um pouquinho com vocês sobre a questão do mapeamento e avaliação dos riscos psicossociais. Edgar, é com você. Maravilha, Marcela, obrigado. Eu também queria agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho, né? Quase que eu não preciso falar, viu, Marcela? Você explanou muito bem o assunto aí, tecnicamente também, tá? Parabéns. Então, como a Marcela falou, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, o próprio nome já fala, gerenciamento. Então, é um programa de gestão, né? Esse documento exigido em lei, porque as normas regulamentadoras têm peso, forma de lei, né? Todas as empresas, desde que tenha um colaborador, elas são obrigadas a terem esse programa. Agora tem essa novidade, algo que é novo, mas ao mesmo tempo não é novo, que é a questão das avaliações dos fatores de riscos psicossociais, né? E no programa de gestão, a gente tem que tem sempre uma etapa, tem sempre o primeiro passo, o início, né? Então, por isso que nós chamamos aqui o mapeamento de avaliação. Mas antes de eu entrar, estou bem lembrado, eu preciso me apresentar para todos aí. Eu sou engenheiro eletricista, também engenheiro de segurança do trabalho, tenho aí o MBA de gestão empresarial, também atuo como perito trabalhista da Justiça do Trabalho, e aí também sou sócio aqui da empresa Morena Engenharia, Assessoria em Segurança do Trabalho, né? Então, Marcela, se quiser passar já adiante o próximo slide, eu vou trazer aí alguns principais fatores de riscos psicossociais conhecidos. Vamos identificar, saber qual é o objetivo dessa avaliação, do mapeamento da avaliação dos riscos psicossociais, qual é a metodologia que nós escolhemos, que nós implementamos para os nossos clientes, e, no final, quais são as classificações do risco, tá? Pode passar, por favor, Marcelo. Bom, então, de acordo com a ISO, né, a ISO 45003, que é essa norma internacional,
Essa ISO, ela é a gestão de saúde e segurança ocupacional. Ela traz as diretrizes, ela traz o caminho, quais são o caminho que nós devemos seguir para fazermos a gestão dos riscos ocupacionais, né? Então, essa ISO, ela classifica, né? Ela divide aí em 5 grandes categorias, sendo ela a demanda do trabalho, a primeira categoria, autonomia e controle, relações interpessoais, reconhecimento e recompensa, conflito no trabalho e vida pessoal, né? Eu vou destacar os 3 primeiros acima, que é a demanda do trabalho. Ela quer dizer, ela quer identificar qual é a carga de trabalho. Será que essa carga de trabalho é uma carga excessiva, baixa, média, né? O ritmo de trabalho. Como é que é esse ritmo? É um ritmo moderado, baixo, leve? Os prazos ali para executar as tarefas, para entregar o produto, o serviço, é um prazo apertado, é um prazo que a gente pode atender de uma forma tranquila. As metas ali são as metas atingíveis ou não, né? E traz ali como exemplo ali, por exemplo, trabalhos com alta exigência mental. Pode ser que a sua tarefa, o seu trabalho, ele tem um prazo ok, mas a exigência cognitiva requer muita atenção, muito foco no trabalho, isso tudo influencia. É uma atividade muito física, né, ou não. Recebe muitas tarefas simultaneamente, você nem terminou uma atividade, já está recebendo outra. Então, todas essas características sobre a demanda do trabalho está dentro dessa categoria. Autonomia e controle é algo relacionado, se eu, como colaborador, eu tenho autonomia para decidir, agora eu vou executar determinada tarefa, vou executar essa tarefa de determinada forma, ou então eu posso propor para a minha liderança qual é a melhor forma de executar essa determinada tarefa. Então, esse quadrante, né, vou chamar como quadrante, autonomia e controle, é isso que ele quer saber. Fazer isso, né? Você precisa adicionar informações de contato. Olha que o meu telefone está falando aqui comigo, desculpa. E outra é a relação interpessoal, qualidade da relação entre colegas e gestores. Aqui nós queremos saber, a ISO, ela quer identificar, na verdade, como é que está a relação no ambiente de trabalho. Ela não está focando se eu gosto ou se eu acho que o meu gestor gosta de mim, se eu gosto do meu colega ou se o meu colega gosta. Não é essa a questão, tá? Ela quer saber, ali quando a gente fala de assédio moral, por exemplo, esse assédio ele pode acontecer de várias formas. Não precisa você xingar alguém ou fazer, mas é simplesmente pelo tom da voz, como a forma como você se comunica, né? Como você pede, como você dá a ordem, né? Tudo isso daí pode ser caracterizado. Então, é algo importante também nesse debate. Assim. Pode passar, por gentileza, Marcelo, para a próxima. Então, qual é o objetivo dessa avaliação, né? Eu falo, a Marcela já pontuou muito bem, eu também estou falando aqui que existem vários riscos psicossociais a serem identificados, e como a Marcela pontuou muito bem na fala dela, é difícil de nós pontuarmos isso, de nós encontrarmos isso visualmente, né? Até mesmo no bate-papo ali, isso é algo difícil. Então, o objetivo da avaliação, eu dividi em três fatores, aí sendo ele o quê? Prevenção de adoecimento mental. Então, nós vamos, de acordo com estudos científicos, metodologias científicas, identificar aí quais são as condições que levam, por exemplo, ao burnout, ao estresse, né? À depressão, à crise de ansiedade. Então, a gente vai identificar o que procede antes que o colaborador ele venha a ter esse dano à sua saúde. Por exemplo, também outra ação é o subsídio para medidas de controle. Quer dizer, o objetivo não é apenas medir, a gente identificar, mas a gente quer gerar dados para que seja possível um plano de ação. Lembra que eu comentei, por exemplo, sobre assédio? O assédio ele pode ocorrer de várias formas, de uma forma bem sucinta, às vezes. Então, às vezes, o seu supervisor aí da empresa, ele precisa ser treinado para como ele vai dar um feedback, né?
como que ele precisa de um treinamento, ele precisa ouvir uma palestra, ele precisa ser treinado para isso, antes de sair dando feedback, fazendo PDI com todo mundo, né? Ou simplesmente fazendo uma melhoria na área, algo do tipo. Então, a gente precisa ter esse plano de ação para a gente identificar esses pontos de melhoria e, ao mesmo tempo, propor as melhorias e executar, né? E esse plano de ação pode ser distribuído nas tarefas, melhoria na comunicação, um programa de suporte mais estruturado da empresa. Outro fator aí também, outro objetivo da avaliação é a melhoria de desempenho organizacional, né? Com o controle dos riscos, vai ser possível nós reduzirmos, por exemplo, o absenteísmo, né? Essa entrega de atestados médicos com frequência, né? O turnover, faltas, dentre outros, né? Acidentes de trabalho, porque, por exemplo, se uma pessoa adoece, ela é caracterizada por um problema de estresse, por um problema de ansiedade, pode ser caracterizado como um acidente de trabalho. Então, por isso que é importante essa nossa atenção. Pode passar, Marcelo, por gentileza. Aí, vocês me perguntam, mas como, então, que nós vamos fazer esse levantamento, esse estudo, de qual forma? Bom, quando vingou aí essa alteração na norma, nós começamos aqui a realizar pesquisas, estudos, né, para entender, porque eu sou engenheiro, tudo bem, a Marcela, ela é da parte de recursos humanos, tem um conhecimento mais aprofundado com respeito à gestão de pessoas, mas até mesmo médicos, eles também não têm cada um da sua especialidade. Então, a gente começou a estudar, a entender como é que funciona esse mundo aí de psicossocial, né, cognitivo, e identificamos a metodologia de Karasek. Karasek, ele, lá em 1979, ele implantou uma metodologia chamada demanda e controle. Esse estudo, essa metodologia, é um dos principais modelos teóricos usados, né? Ele estuda a combinação entre a demanda de trabalho, quanto que essa demanda influencia psicologicamente no trabalhador, e o quanto que o controle do trabalho também influencia nas suas atividades e pode afetar o seu bem-estar mental ou não. Então, ele faz uma correlação entre esses dois itens. Mas lá em 1988, Johnson e Hall, eles ampliaram essa metodologia, porque encabeçaram ali mais um quadrante. Além de demanda e controle, eles colocaram também a questão do suporte. Tá? Pode passar, Marcela, por gentileza, para a próxima. Aí, esse outro suporte, esses três quadrantes, o que eles querem dizer? Eu vou dar uma rápida passagem aqui. Por exemplo, carga de trabalho refere-se à pressão mental do trabalho, a quantidade de trabalho que esse colaborador está elaborando, né? Então, pode-se envolver exigências cognitivas, emocionais, organizacionais, tá? Então, as altas demandas podem gerar estresse. Essa é a questão. E o controle e o apoio social, eles servem como abafadores. Eles vão intermediar esse risco, essa alta demanda, né? Então, esse é o foco. A gente entender qual é a demanda, a quantidade de trabalho, quanto isso está afetando, e se o controle e se o apoio social estão abafando, estão sendo um obstáculo para gerar um burnout, para gerar um estresse, para gerar uma ansiedade. Pode passar, Marcelo, por gentileza. Isso vai ser feito de que forma? Através de perguntas, tá? Aí eu separei aí os três quadrantes, né? A demanda, o controle e o suporte. Cada um dos quadrantes contém 5 perguntas, tá bom? E essas perguntas querem saber, por exemplo, qual é o volume de tarefa que ele tem durante a jornada de trabalho dele. E ele vai responder de 1 a 5, sendo 1 quase nunca e 5 sempre, por exemplo, né? É muita atividade, muito trabalho. Preciso lidar com prazos curtos e pressão para finalizar atividades rapidamente? A segunda pergunta. A terceira quer dizer, frequentemente me sinto sobrecarregado pelas responsabilidades do trabalho?
Sinto que o meu trabalho exige um ritmo acelerado, recebo solicitações simultâneas que dificultam a conclusão adequada das atividades. Então, note que são perguntas relacionadas ao trabalho, ao ambiente, à tarefa que ele exige. Não são perguntas de cunho pessoal, mas sim relacionadas ao organizacional da empresa, né? E o controle são mais 5 perguntas, como, por exemplo, tenho liberdade para decidir como organizar minha tarefa diariamente? Posso influenciar os métodos que eu utilizo para realizar minhas atividades? Né? Sinto que meu trabalho me permite usar minhas habilidades e conhecimento? Posso propor melhorias nos processos e rotinas do meu setor? Tenho autonomia para lidar com imprevistos e adaptar meu trabalho conforme necessário? Então, são perguntas relacionadas a como ele desenvolve esse trabalho, se ele tem essa autonomia ou não. E o suporte social, muitas pessoas ficam preocupadas, né? Nesse momento vão falar mal do chefe, vão falar mal do colega. Não, não é esse o foco do questionário, né? Da avaliação. Por exemplo, meus colegas estão sempre dispostos a colaborar quando eu preciso de ajuda, tem apoio da liderança quando enfrenta dificuldade no trabalho. Sinto que minha opinião é ouvida e considerada pela equipe e gestão. Recebo feedbacks construtivos sobre o meu desempenho. Tenho confiança, note só, tenho confiança para relatar problemas ou preocupações sem medo de represálias. Então, se ele está num setor que o assédio ali é constante, com certeza ele vai colocar um 5 ali. Aí já abre um sinal de alerta aqui para nós. Pode passar, Marcelo, por gentileza. Aí, após recebermos as respostas desse questionário, né, internamente, a gente vai dividir, de acordo com o PGR, para grupos homogêneos aí, disposição de cada GHE da sua empresa, a gente vai receber os resultados e vamos obter aí médias desses resultados. Então, a classificação do risco, de acordo com essa metodologia, não vai ser uma classificação dizendo que seu ambiente de trabalho lá contém assédio moral. Não vai ser dizendo que lá no seu ambiente de trabalho tem burnout, tem estresse, tem crise de ansiedade. Não é essa a questão. Como a Marcela falou, a gente está avaliando os fatores de riscos que vão ter essa consequência. Por exemplo, o trabalho de alto estresse, aqui mencionado primeiro. Esse trabalho de alto estresse, qual é a consequência desse risco? A consequência é burnout, a consequência é um estresse, né? Então, essa é a questão. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai elaborar o documento. Por quê? Porque na hora que tiver um afastamento médico, e esse afastamento médico tiver um nexo causal lá, dizendo que é um acidente do trabalho, a gente vai ter que dar subsídios aí para a parte jurídica da empresa, para ela contradizer essa questão, né? Para que você não seja punido aí por algo que não é a verdade. Mas se no seu documento tiver lá dizendo que é um risco que você identificou, que você aceitou um risco classificado como burnout, aí fica difícil. Então, nós tomamos esse cuidado de estudar essa metodologia, de ver qual é a proposta, qual é a ciência por trás, para a gente trazer uma classificação mais coerente, né? Uma classificação mais correta, algo que não vai ser prejudicial para o colaborador, também não vai ser prejudicial para a empresa, porque é isso que o Ministério do Trabalho quer. Ele quer que a gente identifique os riscos, a gente controle, faça essa gestão, cuidamos do ambiente de trabalho, para que esse ambiente de trabalho não traga um problema à saúde. É isso, né? Esse é o foco de todo o processo, tá? Marcela, pode passar para o próximo, por gentileza. Então, além disso, o Ministério do Trabalho tem um item da NR1 que pede para a gente dar a gradação desse risco. Então, lembra lá daquele risco de alto estresse? Qual que é o nível de classificação dele? Ele é alto, baixo ou médio? Então, a gente tem que, tecnicamente, fazer essa gradação do risco, para todos os riscos, sejam ele qual for, né? Então, essa gradação vai acontecer. E essa gradação, ela pode ser multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes, não é só eu tecnicamente. Porque, para mim, pode ser que um risco lá que eu classifiquei como baixa pressão, para mim seja um risco baixo. Mas quando eu envolvo o RH, quando eu envolvo, né, a medicina do trabalho, a engenharia, a gente chega num consenso, não, aqui tudo bem, é baixa pressão, mas esse baixa pressão ele pode trazer um problema para a saúde mental do colaborador.
Porque como ele é baixa pressão, ali ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que é uma atividade que está tranquila, com uma demanda baixa, e isso pode gerar o quê? A pessoa não pode estar engajada, aquele ambiente não está fazendo sentido para ela. Então, é baixo engajamento, a pessoa não está disposta. Então, com isso, a gente tem que quê? Tem que fazer com que a pessoa inove, traga desafios para ela melhorar, para ela crescer e para ela se sentir valorizada no ambiente de trabalho. Porque, às vezes, a gente relaciona o bem-estar trabalhando só a questão financeira, mas muitas das vezes não. A atividade que eu desenvolvo é uma atividade que não me gera prazer, eu estou aqui, não faz sentido para mim. Então, isso pode mexer com o cognitivo e o psíquico da pessoa. Então, quando a gente envolve outros setores, como RH, medicina, etc., a gente consegue fazer uma gradação mais assertiva. E a tomada de decisão, que isso quer dizer o quê? Porque quando a gente dá uma gradação para o risco, classificando como alto, baixo ou médio, isso faz com que a gente entenda qual é a severidade e a probabilidade da doença ocorrer, e a empresa, empresa, consegue saber em quais que eu preciso atuar primeiramente. Esse risco alto, eu preciso de uma ação imediata, porque isso vai gerar no futuro, e se tratando de um problema mental, né, uma saúde mental, isso não tem época para acontecer, não tem prazo, pode acontecer amanhã ou depois de amanhã, e a gente não sabe. Então, a gente tem que tomar uma ação o mais rápido possível para que os colaboradores não adoeçam. Tá bom? Pode passar, por gentileza, na próxima. Então, consequentemente, após a identificação do resultado, após a classificação do risco e a gradação do risco, nós vamos aqui para a última etapa nesse primeiro processo, tá? Porque daí, na verdade, o trabalho começa, tá bom? Que é o que? As medidas de prevenção e controle, que nós chamamos lá o plano de ação, né? Então, eu trago como exemplo aqui, por exemplo, o trabalho de alto estresse. Qual é o plano de ação que a gente pode recomendar? Por exemplo, reduzir carga de trabalho, flexibilização de prazos, aumentar a autonomia dos trabalhadores, a participação dos trabalhadores nas tomadas de decisões, até mesmo uma pausa obrigatória, se a rotina, o volume está muito alto, isso é interessante. Reforçar o suporte social, quer dizer, o treinamento, coach, melhorias, né? Treinamentos ali para liderança, para os liderados também, para todos, tá bom? Um trabalho ativo, que é algo positivo, mas se a gente não tomar cuidado, ele pode virar um trabalho de alto estresse. Então, a gente tem que manter nesse quadrante aqui os desafios equilibrados, reforçar o suporte organizacional, tá? O trabalho passivo, que é um trabalho mais tranquilo, mas a gente também pode gerar um risco à saúde mental do trabalhador, mas como plano de ação é incentivar a participação, aumentar a autonomia, promover treinamentos, reconhecimento profissional, tá bom? E o trabalho de baixa pressão, que muitas vezes a gente olha, o trabalho de baixa pressão não vai ter problema algum. Não, ele pode gerar, sim, um problema à saúde mental do trabalhador. Então, para esse pessoal que for classificado como trabalho de baixa pressão, poderemos oferecer novos desafios, estimular a inovação, aumentar aí a demanda de trabalho dele. Olha só que interessante, né? Então, com os resultados aí do modelo, da metodologia de Karasek, nós podemos propor medidas de prevenção e controle para os riscos psicossociais, né? Então, pode passar, Marcela, obrigado, viu? Então, eu fico aí aberto a dúvidas, caso surjam, né? Eu queria aproveitar e agradecer a todos mais uma vez pela oportunidade, tá? E a mensagem que eu deixo para todos nós aí, que nosso maior ativo, eu como empregador, mas também como humano, são as pessoas, as vidas humanas, a saúde do humano. Então, vamos transformar esse desafio aí com força e competitividade e fazer com que o futuro seja um futuro mais saudável para todas as empresas. E o que eu costumo dizer, a prevenção é o melhor investimento que a gente pode fazer nas nossas empresas, tá bom? Obrigada, Edgar. Pessoal, eu tomei a decisão de convidar o Edgar para participar hoje aqui dessa reunião, porque quando isso tudo veio à tona, foi muito difícil de enxergar a aplicação, como que vai ser feito, né? Como que vai ser medido, como que vai estar no programa do PGR. E quando o Edgar me apresentou esse modelo de Karasek, fez muito sentido para mim, né? Porque eles também são a empresa que cuida aqui da nossa parte de saúde e engenharia, né, do trabalho, de saúde do trabalho,
Então, fez mais sentido como vai funcionar na prática, né? Então, é muito válido, eu quis trazer ele para explicar, né? Porque ele que tem a expertise para poder mostrar isso para vocês, para clarear a mente de vocês mesmos, até mesmo para vocês conseguirem conduzir isso dentro das empresas, né? E o que é importante, assim, vocês terem em mente? Depois que colocou lá dentro do PGR as informações, vai ter lá sugestões de melhoria, é aquilo que o Edgar falou, isso é só o começo. E não tem que ninguém sair daqui e fazer faculdade de psicologia. Meu Deus, agora, além de vendedora, eu vou ter que ser psicólogo. Não é isso. A gente precisa contar com os profissionais que vão nos ajudar, né? Então, se tiver numa situação muito agravante, com certeza vai ter que procurar profissionais da área da psicologia para poder ajudar, para poder fazer as ações dentro da empresa, porque às vezes, pessoal, tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que nós não estamos preparados para lidar, e a gente precisa ir lá fora e buscar. Assim como vocês podem também contar com profissionais da área de RH, da área de DP, que tem um pouco mais de vivência, a gente estuda muito isso nas graduações que nós fazemos, né? Então, assim, é um conjunto de profissionais, não falta profissional para poder ajudar as empresas, né? E eu quis trazer aqui também, antes da gente encerrar, um pouquinho das consequências do descumprimento. A gente não tem como a gente falar sobre norma regulamentadora, sobre lei, sem falar do que pode acontecer se eu não fizer nada. Né? E aí, se eu não atualizar meu PGR, eu não cuidar da saúde emocional dos meus trabalhadores, as empresas vão estar sujeitas a multas e autuações, pode sofrer uma fiscalização, o próprio funcionário pode denunciar a empresa no Ministério do Trabalho, pode ter um acúmulo de processos trabalhistas e com alto nível de indenização de danos morais, e aí a fiscalização acontece, né? Então, isso pode acontecer. As ações trabalhistas, né, um funcionário abre uma ação e aí o outro fica sabendo que ele abriu e ganhou, e aí começa a aumentar o número de ações trabalhistas. Aumento do FAP, agora entrou um pouquinho aqui da Marcela de Departamento Pessoal, da Marcela Trabalhista, né? Para quem não sabe, o FAP é o fator acidentário de prevenção. Ele aparece na folha de pagamento de quem é lucro presumido e lucro real. Né, os do Simples Nacional não tem isso. E quanto mais afastamentos previdenciários tem na empresa, o governo vai lá e aumenta essa taxinha do FAP. Né, alguns clientes aqui, eu já tive essa conversa aí lá no comecinho do ano, falando assim, olha, a sua folha de pagamento vai aumentar em 0,5%, porque o FAP aumentou, porque teve um número, eles fazem toda uma conta, né, eles pegam o número de afastamentos em determinados anos, né, fazem uma média lá, para poder chegar nisso daqui, tá? Então, é horrível para as empresas ter afastamento. E falando mais assim, a fundo para vocês, afastamentos voltados a acidente de trabalho agrava ainda mais. Quando é só auxílio-doença, agrava, mas nem tanto. Mas quando é acidente de trabalho, ele agrava muito mais. E a parte do psicossocial pode ser, sim, caracterizado acidente do trabalho, como o Edgar falou, né? E por último, agora mais a parte de RH, perda de talentos. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui nessa sala hoje já devem ter vivenciado ver bons profissionais saindo de empresas por esgotamento emocional, por não estar conseguindo lidar com a pressão do trabalho, a pressão da vida pessoal, conseguindo equilibrar tudo isso, né? E é horrível para a empresa quando a empresa tem aquele funcionário que é o melhor técnico que ela tem, é o melhor vendedor, é o melhor líder, se ausentando porque ela não está bem emocionalmente, né? Então, os ambientes que estão adoecidos, eles geram rotatividade. Nisso, a empresa perde talento, a empresa perde dinheiro, perde competitividade no mercado, né? Então, isso é muito ruim, tá? Então, são todas essas consequências que a gente pode levar em consideração pela falta do cumprimento dessa lei. E aí, vamos fazer um checklist para a gente começar agora, tá? Então, eu trouxe aqui, até às vezes parece que está um pouco redundante com o que eu falei no passado, mas no começo, mas é legal reforçar para vocês saírem daqui com as tarefas de casa mesmo, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é essa pesquisa. Vocês vão fazer individual, vão procurar profissionais, como o caso das engenharias, né, o caso ali do Edgar, que já tem uma metodologia definida, que é óbvio que a gente sempre indica que vocês procurem profissionais, tem que tomar muito cuidado com os questionários feitos pela própria empresa, porque
tem que tomar cuidado com os níveis de perguntas que vão ser feitas. Os questionários precisam ser anônimos, senão pode acontecer da pessoa achar que ela está sendo exposta, e aí ela vai mentir, ela não vai ser honesta no questionário, né? Então, essa questão desse levantamento inicial é essencial nesse momento, para saber onde que eu vou trabalhar, por onde que eu vou começar, né? Sem fazer isso, não tem como dar o andamento, tá? Então, procurem profissionais que possam ajudá-los nessa questão. Atualizar o PGR, né, daí aqui vocês vão ter que sim procurar as empresas de vocês aí que cuidam dessa parte de medicina e segurança do trabalho, é o primeiro documento que precisa estar atualizado com essa questão, e sempre tomar muito cuidado com a dica de ouro que o Edgar deu ali, né, então, tomem cuidado se não vai estar escrito no PGR de vocês que a empresa tem burnout, né, porque isso pode ser um agravante para vocês num processo, numa fiscalização. Não é bem assim, existem outras formas de se colocar na documentação, tá? Capacite as lideranças. De nada adianta fazer todo o levantamento, atualizar a documentação, se vocês não prepararem as pessoas que estão à frente da gestão da empresa de vocês, né? Muitas vezes, a pessoa pode falar assim, mas eu sou o dono da empresa, eu não lido com a equipe, quem lida é o meu gerente. Então, esse gerente, ele precisa estar preparado para conversar com funcionários. Ele precisa saber como dar um feedback, como conversar, como ter conversas difíceis. É muito fácil sermos gerentes, sermos líderes quando está tudo bem. O funcionário está trabalhando bem, está entregando, não tem problema na vida pessoal dele. Então, é fácil a gente ser líder nessas horas. Difícil é ser líder nos momentos desafiadores, né? Quando o seu funcionário está passando por um problema pessoal muito grave, ou quando ele está passando por um assédio dentro da empresa e você não está sabendo, né? Então, quando você não acompanha, você não olha para a cara do funcionário e não vê que ele está no dia que ele não está bem, né? Às vezes aconteceu algo muito grave na vida dele. Então, capacite as lideranças para que traga um pouquinho mais dessa humanização. Como eu disse, não é o líder, o gestor, que vai tratar psicologicamente os seus funcionários. A gente precisa definir papéis, né? O líder, ele pode ser um agente que ele pode potencializar o fator do risco ou ele pode amenizar. Ele pode tanto piorar a situação como ele pode ajudar, mas não é ele quem vai tratar. Nesses casos, quando vocês perceberem algo muito grave, tem que procurar ajuda psicológica ou orientar o funcionário, porque às vezes não é a empresa, gente, às vezes o problema pessoal do funcionário não é a empresa, é algo na vida pessoal dele, então a empresa tem que saber como conduzir, como apoiá-lo nesse momento para ele buscar ajuda. Isso também faz parte, é papel social, né? Crie canais de escuta. Uma das coisas que o Ministério do Trabalho colocou no manual da NR1 e no manual que eles liberaram é falar que toda empresa precisa ter um canal de denúncia, principalmente empresas grandes, tá? Então, tem que ser um canal seguro, né? Pode ser através de um e-mail, de uma plataforma interna, uma intranet, desde que seja sigiloso. Caia na mão de profissionais que vão tratar isso com respeito, com sigilo, e saiba como lidar com aquela situação. Mas tem que ter o canal de escuta, tem que ter o canal de denúncia, porque às vezes pode estar acontecendo algo grave na empresa que não é de conhecimento de todos, tá? Documente tudo. Isso é muito importante, porque lá no PGR vai estar falando para vocês as ações que vocês têm que fazer. Só que aí, se o juiz falar assim, tá, você treinou as suas lideranças sobre feedback? Você treinou a sua equipe sobre assédio moral, sexual, e você não tem um documento que prove isso, de nada adianta, porque vai ficar o dito pelo não dito, né? Então, é importantíssimo que tenha atas de reuniões, atas de treinamentos, que tenha relatórios, documentação, regulamento interno, definindo as práticas da empresa, as políticas da empresa. Então, tudo isso é documento, e documento essencial. Lá no regulamento interno, vocês podem falar assim, nessa empresa não é permitido. O que não é permitido? Briga entre colegas, palavras de baixo calão, xingamentos, né? Então, vocês podem colocar isso. Né, essa empresa não permite assédio moral, assédio sexual, né? Então, fazer tudo isso é importantíssimo, registrar e treinar as equipes de vocês. E, por último, não menos importante, é o momento de reestruturar o seu RH,
os seus recursos humanos da sua empresa. Momento de olhar para os processos de gestão de pessoas, né, de procurar ajuda. Quando nós criamos a RH Inova, né, surgiu aí de um sonho, de uma vontade minha, da Elisandra e da Lilian, foi exatamente para poder apoiar o pequeno e médio empresário a cuidar dessas práticas, dessas burocracias que envolvem o mundo do registro do trabalhador, para poder saber como que eu vou fazer para poder gerir, porque eu, como dona de empresa, eu preciso cuidar do core business da minha empresa, né, eu preciso ser um bom vendedor, eu preciso ser uma pessoa da indústria, né, preciso ser um bom profissional da área do transporte, um bom médico, então, eu preciso ter profissionais que nos ajudem, então, olhem para o RH de vocês, né, as grandes empresas que já têm estrutura de RH interno, é o momento também de olhar para os processos internos, revisar os regulamentos internos, procurar profissionais que vão atualizar o PGR, que vão fazer programas de capacitação interna. Então, tudo isso faz parte da reestruturação do RH, tá? Então, profissionais, é como eu disse, profissionais para ajudá-los e apoiá-los nesse momento não faltam, tá? Vocês realmente precisam procurar ajuda e se atentar aos prazos também. Isso é muito importante, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar, cuidar das pessoas também é cuidar do negócio. Pessoas fazem parte do negócio, até mesmo para poder implantar um robô, a gente precisa de pessoas, né? Precisa de ter alguém por trás ali que conduza o robô, que faça, confeccione o robô, porque senão o robô não funciona sozinho. Então, a gente precisa cuidar. Pessoas são os bens mais preciosos da empresa, a gente não consegue trabalhar sem, né? E elas fazem realmente parte do negócio para que as empresas possam ter resultados, possam ter produtividade, e possam reter os seus talentos também, tá? E estamos sempre à disposição, né? O Grupo Inovacom, vocês sabem disso, né? Não é à toa que muitos aqui já estão há muito tempo com a gente e sabem que pode contar. Toda vez que aparecem esses desafios de legislações, nós estamos aqui para apoiar vocês, tá? Conte conosco. Agora eu vou abrir um espaço aqui para vocês, para quem quiser fazer perguntas, quiser dar algum depoimento para mim, para o Edgar, fiquem à vontade, tá? Um de cada vez, hein, gente? Às vezes, realmente, não tem nem tanta dúvida, porque é tudo muito novo, né? Eu acho que vocês devem estar aí com a cabeça quente, pensando de como que vocês vão sair daqui e as tarefinhas que vão ter que fazer, né? Mas a gente pode conversar posteriormente, podemos agendar reuniões, para a gente poder bater um pouco mais de papo sobre isso, né? E também nós vamos deixar isso gravado, como a Lilian falou lá no começo, vai estar no nosso canal do YouTube, depois vocês podem acessar, compartilhar com colegas, compartilhar com outras pessoas da empresa, recapitular, pausar, ver quais são as ações que são necessárias, né, isso também tudo vocês podem fazer, tá bom? Então, acho que é isso, acho que ninguém vai ter nenhuma dúvida. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos, agradecer pelo tempo que vocês desprenderam de estar aqui nesse finalzinho de tarde, né, e de se proporem a atualizar, isso é muito importante, e quero reforçar que nós estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem, viu? Muito obrigada, Edgar, também pelo tempo que desprendeu aqui para poder nos ajudar a reforçar esse conteúdo. Maravilha, Marcelo. Obrigado vocês pela oportunidade, a todos aí. E surgindo qualquer dúvida, qualquer interesse, a gente também está à disposição para ajudar, bater esse papo, para desmistificar e tirar aí as dúvidas de vocês e o medo e o receio, porque eu também sou empregador, também tenho medo dos meus receios aqui, a gente acha que é algo que vai nos prejudicar, ao contrário, a gente tem que ver pelo lado positivo, né? Mas no final tudo vai dar certo. Isso aí. Um abraço a todos. Muito obrigada, pessoal. Ótima tarde, viu?